Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou André Godoy, este aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 30 de março de 2025, domingão. Bom domingo aí pra você. Ontem, por ocasião do vídeo a respeito da Libra Esterlina, eu recebi várias mensagens alinhadas pedindo para falarmos aqui sobre os riscos dos fundos imobiliários, né? Pois bem, bom, se você já assistiu a alguns vídeos aqui do canal, você já certamente me viu falar a respeito de fundos e, sobretudo, a respeito do que eu penso de fundos de investimento. Eu acho que, em geral, fundos de investimento são um pega-trouxa, basicamente. Tá? Não recomendo a ninguém. Acho que é uma indústria cheia de modinhas, cheia de modismos. 20 anos atrás era a Vedete, não era fundo imobiliário, era outra coisa. 30 anos atrás, idem, 10 anos atrás, mesmo. De tempos em tempos, essa indústria se reinventa, cria novas ideias para fazer os outros de bobo e no fim oferece muito pouco. Eu nunca vi ninguém que ficou rico investindo em fundos de investimento, tá? Então isso meio que resume o que eu penso sobre fundos em geral. Você já me viu aqui falar o seguinte: quem tem que cuidar do seu dinheiro é você. Se você não quer ter essa incumbência, então não tenha dinheiro, então gaste tudo. Mas pelo menos você vai ter uma vida boa. Você não vai ser passado para trás, você não vai ser feito de tonto. Ninguém vai Ninguém vai comer em restaurantes caros às suas custas, sem te dar nada em troca. Tá? Fundos em geral, repito, é um pega-trouxa. O que você precisa saber para investir? Ah, André, é muita coisa, é muito difícil. Não, não é. Olha, se eu tivesse que resumir em uma ideia, é o seguinte: é o famoso tripé dos investimentos. Nenhum investimento da face da Terra pode te oferecer simultaneamente liquidez, rentabilidade e segurança. Tá? Essas três coisas nunca. Constituem o chamado tripé de um investimento. São os três critérios sobre os quais você analisa qualquer tipo de investimento que você tem que fazer na sua vida. Ou ele te dá segurança, ou ele te dá rentabilidade, ou ele te dá liquidez, ou ele não te dá nenhum dos três, que vai acontecer sempre, nunca você vai ter os três. Ou no máximo, se ele for muito bom, ele vai te dar dois desses itens, ou segurança e liquidez, ou liquidez e rentabilidade, mas sempre vai faltar um. Nunca você vai ter o tripé completo. Acabou. Acabou a aula de finanças. Acabou. Se você quiser fazer um curso na melhor universidade de finanças dos Estados Unidos, eu acabei de sintetizar para você aqui em 5 segundos a ideia central. O resto é perfumaria. O resto é saber que quando termina em 3 é ON, quando termina em 4 é PN, na tabela lá de códigos. É perfumaria, besteira, tá? E sobre fundos em particular, fundos imobiliários em particular, eu acho que não há nada assim no fundo imobiliário que seja cujos pontos negativos sejam tão diferentes disso que eu acabei de falar. Você vai dar o seu dinheiro na mão de um terceiro, você não sabe quem é essa pessoa, você não sabe se esse cara realmente merece essa confiança toda, ou por questões de caráter, ou por questões de competência técnica, certo? Ou os dois. E é isso aí. O cara pode pegar o seu dinheiro e investir num imóvel, de repente, que não é um bom negócio. É basicamente esse o risco que você vai ter. Ah, por que ele não seria um bom negócio? Mil motivos. Pode ser que ele seja grande demais, pode ser que ele esteja num lugar onde já não é mais tão interessante alguém se estabelecer, uma empresa, uma indústria, algo do tipo. Enfim, mil motivos, né? Mil motivos. A ideia central, o risco central, o risco primordial que existe nos fundos de investimento imobiliário, eles são da mesma natureza de qualquer outro fundo, é a mesma coisa que um fundo cambial. Você não sabe o que o tal do administrador do fundo vai fazer com a sua grana. Então,
o ativo pouco importa, na verdade. Se é imóvel, se é dólar. O simples fato de ser um fundo de investimento já é uma péssima ideia. Aí você pode me falar assim, André, mas olha, tem fundos aqui que já renderam X, Y, Z. Bom, então invista. O que eu posso te falar? Se você confia nessas pessoas, se você confia na competência técnica delas, mais do que na sua própria, se você confia que são pessoas honestas, idôneas, então aplica, vai em frente, é isso que eu posso te dizer. Eu pessoalmente não vejo a coisa desse jeito, tá? Se o Warren Buffett chegasse para mim e falasse assim, André, me dá aqui seu dinheiro, deixa eu investir o seu dinheiro por você, eu diria não. Quem tem que cuidar do meu dinheiro sou eu. O Warren Buffett que cuide do dele, as estratégias dele são boas para ele, ele teve a história dele, ele nasceu num ano diferente do meu, ele teve uma história de vida diferente da minha, ele tem gostos diferentes do meu, ele tem talentos diferentes dos meus, eu tenho talentos diferentes dos talentos dele, e cada um no seu quadrado, cada um que deu o seu melhor. É dada a largada, aquele que for mais dedicado a estudar a questão, aquele que tiver uma capacidade analítica melhor, aquele que raciocinar mais logicamente, aquele que não se deixar levar pela turba, muito provavelmente é o cara que vai ganhar, ou é o cara que mais vai ganhar. O resto vai ficar pelo caminho. Sempre foi assim e sempre será. Por isso que eu te digo o seguinte, eu acho que a melhor coisa, se você gosta de finanças, a melhor coisa é você, em primeiríssimo lugar, você se cercar de bons livros, estudar bons livros, ler coisas úteis, antes de você entrar nessa água. Né? Esses dias aqui, até o Hulk, obrigado Hulk, ele mandou aqui uma mensagem interessante, ele falou que ele queria livros para abrir a cabeça, né? Para dar uma... abrir os olhos, digamos assim, coisas que são importantes você ver e enxergar. Eu vou trazer alguns livros aqui nessa linha, e eu acho que a primeira coisa é isso, é você ter um nível de compreensão da realidade, ter um nível de conhecimento de cultura geral que a maior parte desses administradores não tenha. Isso já é um grande começo. Tá? A maioria desses caras, ou são desses administradores, né? Ou são economistas formados, ou administradores formados, ou engenheiros formados. Em geral é gente de uma qualificação muito baixa. Eles têm grandes diplomas, de muitas vezes de universidades muito importantes, mas é um povo de uma cultura geral bem pobre. Né? E eu te diria o seguinte, que a principal arma no mercado financeiro é a sua cultura geral. Existem outros fatores? Existe o seu grau de frieza, de autocontrole emocional, isso é muito importante. Agora, se você não tem uma cultura geral minimamente boa, você vai ser o pato da mesa. Porque essa galera toda, esses economistas, esses administradores e tal, que gerenciam fundos e etc., eles não são pessoas brilhantes, mas eles têm a máquina na mão deles. Eles têm a máquina de grandes fundos de investimento, eles têm o poder da grana para comprar propaganda, para fazer com que canais e mais canais... Repara o seguinte, entra no YouTube, tenta encontrar um canal de YouTube, a menos deste aqui, deste louco que vos fala, tenta encontrar um canal que o cara vira para você e fala assim, olha, investimento imobiliário, fundos em geral, é uma merda, não invista nisso. Isso é um pega-trouxa. Tenta encontrar. Você não vai encontrar. Aposto com você. Por quê? Porque ou o cara já recebe dinheiro da indústria de fundos, direto ou indiretamente, ou ele quer um dia receber. Então ele quer ficar bem com os caras na foto. Né? Isso a custa de quê? De quem está aí do outro lado do vídeo assistindo. Certo? É basicamente isso. Então, olha, de novo, cuide você do seu dinheiro, não seja feito de trouxa e leia, estude, tá? O que você puder. O que eu vou estudar? Bom, estude finanças, mas estude tudo. Estude história,
Estude política, estude ciência, tudo é importante, tudo conta. Estude economia, que é muito importante, é importantíssimo. E, e meta na sua cabeça essa ideia, que se você não quer ter a incumbência de cuidar do seu dinheiro, então não tenha. Não tenha porque todos os ativos do mercado, sejam eles imóveis, sejam dólares, sejam quaisquer ativos que possam ser objeto de um fundo de investimento, todos eles têm a mesma fraqueza. Qual é? É o ser humano que está operando do outro lado. O imóvel em si, quais são os riscos de um imóvel? Bom, pode cair um avião em cima, tem mil riscos, né? Se eu começar a listá-los aqui, nós vamos ficar até amanhã. Mas o pior dos riscos é aquele que vem do fato de que esse imóvel é administrado por um ser humano que você não conhece, que não é você. Ele está com o seu dinheiro na mão, mas você nem sabe quem ele é. Para pensar nisso, tá bom? Bom domingo para você.